Olá, queridos amigos! A partir de agora, as portas da nossa casa estão abertas para você, que nos acompanha ao vivo pela Rede Século XXI e também pelo Facebook. O tema de hoje é sobre um momento pelo qual todos nós passamos, uns com mais sabedoria e outros com mais dificuldade, o luto. Perder alguém é muito doído, independente das condições que seja uma morte repentina ou aquela já previsível, natural, mas como conviver com essa mistura de emoções? Como se ajudar e ajudar as outras pessoas, aqueles que estão perto de nós? Como usar a nossa fé neste momento tão difícil? E para nos ajudar com este tema, recebemos hoje o Padre Cláudio Bastos, missionário claretiano, doutor em Ciências Sociais, Antropologia pela PUC São Paulo e diretor pedagógico e pastoral do Claretiano Rede de Educação. Ele defendeu a sua tese sobre morte e luto. E também recebemos a psicóloga Silvana Caetano Baceto, especialista em luto, saúde, qualidade de vida e estresse. E ela é pós-graduada em dinâmica de grupos. Silvana atua ainda na educação para a morte e no cuidado com morte e luto no setor funerário. Trabalha para a comunidade religiosa Santa Rita de Cássia, em Campinas, treina e desenvolve pessoas para o trabalho com luto e morte em todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos, Silvana e Padre Cláudio. Obrigado. Boa noite. Obrigada pela presença. E você aí de casa, tem algum testemunho que você gostaria de compartilhar conosco? Algo sobre este tema? Manda uma mensagem aqui para nós, para o nosso WhatsApp, 19 997 16 99 15. Ou liga aqui no nosso call center 3871 9620. E hoje tem presente para quem se tornar sócio aqui da Rede Século XXI, que é uma máscara da Sagrada Família, feita e doada por Carmen Longo, com a arte de Anne Pires. Além disso, ao se associar, você recebe a revista Brasil Cristão e Brasil Cristão Criança, e cursos de AD e muitos outros benefícios. A gente depende dos sócios, então seria uma caridade aqui você ficar sócio aqui da Século XXI, tá bom? E a gente vai começar lendo a palavra de Deus, o que a Bíblia fala para nós sobre isso. E diz assim: em Jesus temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. João capítulo 11, versículo 25. Em Jesus nós temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. É isso mesmo? Eu queria começar falando com o padre, né? Padre, é em Jesus que a gente tem essa esperança da vida eterna, não é isso? Em Jesus a gente tem a esperança da vida eterna e a possibilidade de experiência que ele ensinou no enfrentamento da morte. Né? Jesus, gente como a gente, ele experimentou o que é o afastamento das pessoas que ele amava, perder amigos queridos, enfrentou a sua dor, a sua morte com resignação. Então, além da esperança, ele nos dá um método também, né, um caminho para que a gente possa, a nossa miséria humana, no enfrentamento das dores, senti-lo mais próximo, né? E para falar do luto e fazer essa relação com Jesus, eu acredito que a gente possa resumir o luto numa pequena expressão. O luto, ele é a outra face do amor. Ele é um trabalho que vai exigir muito esforço, e eu acredito que hoje muitas famílias em suas casas, aí, no enfrentamento da pandemia, nesse isolamento, muitas famílias estão sentindo de perto essa dor, esse sofrimento, que é perder alguém que ama. E esse sofrimento ele vem carregado de ambiguidades. Às vezes ele se manifesta com tristeza, com raiva, com isolamento, porque é um novo que cada um está enfrentando. Mas um caminho, e não é um caminho fácil, mas que acho que sempre vai à porta desse caminho, é quando a gente sabe que há uma possibilidade de amar. Essa pessoa que a gente perdeu, ela nunca vai ser substituída, porque Deus tem um projeto para a gente, um projeto muito importante. Deus não criou a gente à toa,
né? Então, o projeto de Deus é amor. E a vida, ela é uma vida que ela é garantida no amor. A gente tem uma passagem, a gente nasce quando morre. A promessa de Jesus é a ressurreição, né? E a vida para sempre. Então, a gente sempre vai caminhar na resolução dos nossos conflitos quando o nosso coração, apesar da dor, está aberto a amar. Então, daria para a gente dizer, Padre Cláudio, que o luto só existe porque a gente ama, né? A gente só sofre porque ama. Você, Silvana, que trabalha há tantos anos já com pessoas enlutadas, com pessoas que amaram tanto que sofrem a perda do seu ente querido. Que sentimentos que você vê brotar? Sabe que o luto, ele é considerado por um autor de muita referência nesse tema, como o preço do amor. O luto como o preço do amor, né? De fato, os vínculos que a gente tem, eles se revelam na ligação e no amor que a gente sente. E quando a gente perde, todo o sentido, toda significância, né, o olhar do outro, a maior perda é a do olhar do outro, porque a gente consegue ser quem a gente é para o outro a partir do olhar dele. É no olhar do outro que eu vejo quem eu sou para aquela pessoa. E quando eu não consigo mais ter esse olhar, eu não consigo mais me ver daquela forma. Então, é uma travessia, né? A gente fala de travessia num bosque escuro e absolutamente necessária, não tem volta, né? E aí, assim, a quantidade, a diversidade, a intensidade dos sentimentos que virão de toda a ordem, né? Porque você parte de uma dor absoluta para lá na frente, numa trajetória intensa, comprida, chegar numa saudade doce. E aí, assim, isso é possível, né? Acho que a gente está começando com a boa notícia. É possível, né? Sair da dor aguda e alcançar lá na frente a saudade doce. Agora, antes da dor aguda, tem a negação ou não, né? Tem aquelas fases do luto da Kübler-Ross. O luto foi dividido em fases, mas hoje em dia, quando a gente estuda e percebe como as coisas acontecem e cuida disso, a gente não pode mais colocar como fases compartimentalizadas. A gente tem que entender como ciclo. Então, as condições que ela fala que acontece, que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, acontece numa mistura, num ciclo. A gente diz que o luto é montanha-russa. O luto não é carrossel, é montanha-russa. Então, vai, volta, regride, né? Acha que avançou, aí sente que não avançou. Mas é uma reconstrução, porque, assim, o amor que vem, né, e que é dado por Deus e pela nossa espiritualidade, por aquilo que seja que a gente acredita, ele é o todo dessa história e que ele não vai junto, ele não parte junto, o amor não vai junto. Então, é um trabalho de reconstrução, e já a psicanálise, quando começou a falar disso, falava de trabalho de luto, o padre mencionou isso, e é real, é verdade, o luto dá trabalho, o luto dá bastante trabalho. Quanto maior o vínculo, quanto maior a ligação e o amor, mais trabalho vai dar o luto. Por quê? Porque tem que reconstruir. A vida te convida a se religar a alguém, a se religar a uma relação de amor, não mais daquela maneira que você podia antes, não mais da maneira concreta que era possível. Então, assim, a gente experimenta toda sorte de sentimentos e de emoções, toda sorte. Eu estava até te falando, né, no intervalo, a minha mãe faleceu faz 4 meses. É uma dor, porque você não tem mais a presença. E era uma pessoa que a gente era apaixonada assim, uma pela outra, né? Então, o que eu faço? Eu procuro não pensar. Eu falo, não vou pensar, porque se eu começar a pensar, eu começo a chorar e aí vem toda aquela saudade, sabe? Aquela dor mesmo, Silvia, né? Mas ela está em você. E o convite é para que... Porque está com você todo o amor que você tem por ela e ela por você. E aí, assim, você precisa achar um lugar dentro de você. É emoção demais, é amor demais, é sentimento demais. Então, não dá para pegar isso, tomar isso e acomodar isso imediatamente. Você precisa do seu tempo para acomodar isso. Quanto tempo é isso? Me fala. O tempo é muito particular, o tempo é de cada um. Agora, assim,
o que eu diria para você é assim, deixar ser o que puder ser. Né? Eu não te recomendo fugir de pensar, eu não te recomendo deixar de falar, eu não te recomendo tentar suprimir as manifestações das suas emoções. Eu não recomendo isso para você, porque nós precisamos de canal de expressão. Quando a gente tem dor, quando a gente tem sofrimento, o convite e a melhor coisa, a melhor opção é se encontrar com a dor que a gente tem. Só se encontrando com a dor que a gente tem é que a gente consegue ver nela ou junto com ela o que de melhor a gente pode fazer com aquilo. Porque senão, até que você faça isso, você vai fugir dela. Entendi. Então, tem uma hora... Tem que enfrentar. Tem uma hora que tem que abraçar a dor. Esta é a minha dor, ela está comigo agora, é o que eu posso ser nesse momento e deixar ser. E quem está em casa, nos ouvindo e nos vendo agora, pode ter uma outra reação nesse primeiro momento. Pode estar pensando assim, poxa, o programa hoje é sobre luto e eu estou ouvindo que tem que se confrontar o luto. Mas eu não perdi ninguém recentemente na minha família, a última pessoa que faleceu foi há muito tempo. Então, talvez o programa não seja para mim. É aí que você se engana, porque nós vamos ver também outros tipos de luto. Né? O luto não é só quando uma pessoa morre. Nós enfrentamos na nossa vida outros tipos de luto. Quer um exemplo? Vamos ver uma participação que a gente acabou de receber aqui, do Paulo Renato. O Paulo Renato nos escreve pelo WhatsApp. O divórcio também é um luto. Eu estou divorciado desde abril, mas ainda dói essa separação. É como se uma pessoa muito importante tivesse morrido, mas a qualquer momento posso vê-la. O luto em relação ao falecimento de alguém é uma saudade que, infelizmente, nunca mais iremos ver. Mas no caso de um divórcio, é um pouco pior. Padre Cláudio, essa dor que o Paulo Renato, né, nos relata, desse outro tipo de luto, e, nesse caso, né, do luto de uma pessoa que está presente de certa forma, porque não morreu. Como que isso afeta a vida de uma pessoa? Eu acho muito interessante o depoimento do Paulo Renato, porque eu acredito que há vários lutos não autorizados, né? Ou não respeitados, né? E realmente perder um projeto, né? Porque quando a gente perde alguém que falece ou perde alguém, a gente perde um projeto de vida, né? Um projeto de vida a dois. E o Paulo precisa ressignificar a sua história, o seu projeto, talvez a sua casa, talvez o seu ambiente, né? Talvez as suas relações afetivas. Né? A gente brinca, né? O casal separa, com quem vai o cachorro. Né? Então, parecem detalhes simples do cotidiano, mas uma relação surgiu num vínculo amoroso, num vínculo apaixonado. E quando esse projeto, mesmo que em comum acordo, não continue, é uma dor mesmo, né? Voltando na questão que a Silvana comentava, que eu acho muito interessante, é o trabalho, é a tarefa, elaborar a dor. Hoje, eu acredito que nós educamos as nossas crianças, os nossos filhos, a uma pouca tolerância à frustração. A gente não pode ter dor. A gente não pode ouvir o não, a gente não pode se frustrar, não é? Mas, então, quando a gente sofre um momento tão forte, tão sério, que é o perder alguém, a gente também não quer descer a essa dor. Então, muitas pessoas, tomando o risco de não generalizar, para fugir da dor, acaba, às vezes, utilizando algum recurso para atenuar. Ou seja, pode fugir da realidade, pode ficar no isolamento, pode se envolver com drogas ilícitas, com bebida, né? Ou a pessoa fica numa ansiedade muito, muito grande e não consegue parar na sua casa, tem sempre que estar inventando alguma coisa. E quando eu digo isso, eu não estou julgando essas atitudes, mas eu estou chamando a atenção, se isso de fato está acontecendo com você ou acontece comigo, é momento de parar. Será que não é importante avaliar essa dor, descer, conversar com ela, né? Para que... E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. E, padre, assim, a vida não existe sem adversidade.
né? A vida não é só beleza, a vida não é só alegria, a diversidade vai vir. E, de fato, o luto é uma condição em que a gente fica quando a perda vem. Qualquer perda. E aí, como vai ser o luto, né? A qualidade de cada luto é algo que não dá nem para ficar... E hoje já se entendeu, a ciência já entendeu isso, que não dá para ficar categorizando, não dá para ficar classificando, né? Para você saber como é o luto de alguém, porque isso vai envolver muitas variáveis, do vínculo, da relação, da condição da perda, uma série de variáveis que envolvem isso. Você vai ter que considerar particularmente aquele luto. Então, o tempo é o tempo de cada um, né? E uma coisa importante de lembrar nessa questão é assim, nós não somos feitos só do que a gente ganha na vida, a gente também é feito do que a gente perde. Um bebê, para nascer, ele perde o útero, que é super confortável, super quentinho, super gostoso ficar no útero. Ele perde. Mas é tão bom que o neném nasça, né? É tão bom que ele venha. Para ele aprender a andar e ir para o mundo, se alimentar sozinho, crescer, ele perde o seio da mãe, que alimenta, que dá carinho, que dá vínculo. E isso tudo, não só o que ele ganhou, mas também parte, né? O que ele perdeu, forma o que ele é. Então, o ser humano, ele é feito das perdas e dos ganhos que ele tem. E é um engano muito perigoso, inclusive, tentar criar alguém, um ser humano, achando que ele só vai ganhar. Que tudo são flores, né? Sim. Então, e a gente está com uma participação aqui pelo WhatsApp da Maria Lacerda. Ela diz assim: oi, tudo bem? Sou a Cida Lacerda e moro em Campinas. Perdemos o nosso irmão Alexandre em julho para o Covid. Ainda estamos passando pelo processo do luto e minha mãe, por não ter despedido dele com um velório tradicional, é a que mais tem sofrido. Somos católicos e tão logo essa pandemia passe, realizaremos uma missa em intenção com toda a família reunida. Olha, Cida, realmente é uma dor muito grande. Muita gente tem perdido parentes pelo Covid. Inclusive, eu mandei uma mensagem para a Fernanda Melo, minha vizinha. O pai dela, seu Oswaldo Melo, faleceu de Covid. Então, assim, é uma coisa inesperada. Ele tinha 67 anos, super novo, né? Então, assim, a dor é muito grande, porque, de repente, você está com uma pessoa, entra no hospital relativamente bem e depois você perde essa pessoa. Francis, deve ser muito dolorido isso, né? Nesse momento de pandemia. Porque, assim, a minha mãe foi de uma forma natural. 87 anos, já bem idosa, muito debilitada. Então, você não quer perder, mas você teve tempo de se preparar, né? Tive tempo para preparar. E para ela foi um descanso. No caso do seu Oswaldo, não. Eu acho que esse momento que a gente vive da pandemia ainda tem essas duas agravantes, né? A primeira é de que aquela pessoa querida pode entrar para o hospital, lá ter um diagnóstico e não sair mais desse hospital. E o segundo é não ter tempo para velar a pessoa, porque o tempo de velório tem todas as restrições sanitárias, né? Quer dizer, é um momento ainda mais difícil para elaborar essa perda. Além dela ser repentina, ainda não dá tempo de visualizar. Porque exatamente o que a Silvana falava, né, Silvana? Essa questão de aceitar a perda. A gente precisa da concretização. No caso da perda por morte, nós precisamos da concretização. Se você olhar e estudar, nenhum tempo, nem cultura, nem lugar nunca abandonou seus mortos. Os mortos são cuidados, os mortos são velados, os nossos mortos são levados ao lugar para entrega para o mistério. A gente faz isso passo a passo. E esses passos, eles estão impedidos, eles estão restritos. No caso da situação suspeito ou confirmado Covid, é de uma crueldade tremenda. É algo real, necessário para a proteção e para a segurança, né, de todos, mas assim, que vai deixar uma conta. Então, quando eu vejo o testemunho da Cida dizendo que vai fazer uma missa, ela está encontrando os recursos de simbolização disso, e é isso que a gente precisa. Quando a gente perde o concreto, quando a gente não tem mais a presença, a gente precisa do símbolo, a gente precisa do abstrato. E todo ritual, ele é essa simbologia. Então, encontrar, receber as pessoas, todas as pessoas ligadas a você, se despedir daquele,
tudo isso dispara o processo que vem, que é justamente a trajetória do luto, que é justamente a travessia do luto. Inclusive relembrar momentos gostosos que em vida com aquela pessoa, né? Isso faz parte Sim, também. olha, a gente é ser ritualístico, a gente precisa de ritual. Isso sem considerar os rituais que são da nossa religião, da nossa escolha, e que fazem parte daquele rito. É um rito. Falei certo? É um rito, né? A gente chama de rito de Ezequias. Sim, né? e é necessário. Nós precisamos deles e ele está suprimido. Outra questão muito importante é que, assim, o primeiro remédio para a condição de luto, ele não vem do psicólogo, do psiquiatra, dos remédios. Ele não vem daí. Ele vem do suporte emocional e afetivo dos vínculos. Ele vem da rede social que a gente tem. Ele vem da comunidade. É daí que vem o primeiro remédio. Então, essa dimensão social da despedida, da partida, ela está impedida. Então, é uma lacuna muito grande nessa situação. As pessoas estão ficando desamparadas nisso. Elas estão considerando que o funeral está insuficiente. Às vezes, elas dizem indigno. Né? E todo aquele elemento, toda a ferramenta de concretização e de lembrança que será necessária nessa trajetória adiante, ela fica sem. Então, ela não confirmou. Ela não se encontrou com aquele que perdeu. Então, de fato, compromete um pouco. E isso que você diz é tão importante porque não é nenhuma novidade também, Silvana, porque os gregos antigos, isso a Grécia arcaica, 2.500 anos antes de Cristo, o lema dessa civilização, que é o berço da nossa civilização ocidental, já dizia que o homem tem o direito divino de nascer, viver e morrer com dignidade. Isso é ser humano. Isso difere a gente, né, dos bichos, dos animais. Então, isso é muito importante. Eu gostaria, aproveitando esse ensejo, eu gostaria de perguntar ao Padre Cláudio. Padre Cláudio, essa importância da dignidade, do ritual, do simbólico, ou seja, de velar os nossos mortos, de fazer a passagem, de relembrar a vida dessa pessoa, tudo isso é muito importante. No entanto, um ponto que a Renata destacou na pergunta da Cida é essa questão repentina. Ou seja, quando a gente vai se preparando de certa forma, quando a pessoa já está doente, a família vai de algum jeito se preparando. Mas e quando a gente perde um ente querido de forma repentina? Existe algum meio de lidar, algum meio diferente de lidar com isso? O que você diria para quem está em casa agora e tem que lidar com essa situação? A pergunta da dona Cida, eu queria que ela mandasse um abraço muito especial para a mãe dela, que a mãe dela tem razão e emoção, a gente não divide isso, de ficar entristecida de não poder fazer a despedida que uma mãe gostaria de fazer para o seu filho. Isso é muito importante, né? E eu acho que agrava a questão de ser repentino, o que agrava é o fato realmente de não ter o acercamento dos amigos, dos familiares, para poder velar o corpo, enxergar o corpo morto e ajudar na concretização de que aquele evento aconteceu. Eu acho que o repentino, pelo menos me chama a atenção nessa situação. Apesar que eu faço uma observação também, que isso, não sei se você concorda, Silvana, sempre é repentino, né? Eu acho que a mamãe estava com 98 anos, não, 87, meu avô morreu com 100. Você sempre vai achar que foi de repente, né? Minha avó com 100 e pouco, 101, e é de repente. É de repente, porque nós não somos seres que se contentam ou que aguardam a morte. A gente tem um anseio de vida eterna no peito, então toda a morte, toda a separação pode estar ali na UTI sabendo o que vai acontecer, mas quando vem a notícia é uma surpresa, é um choque, né? Porque é do ser humano, né? Eu acho... O choque, perdão. Eu estou aqui me divertindo de te ouvir dizer isso, porque toda a tua trajetória de estudo é a respeito da morte. Sim. Uma pessoa que estudou tanto a morte assim, Padre Cláudio, ainda não está preparada para quando ela chega? Não, eu acho que o ser humano ele não está preparado para a notícia da morte.
ele talvez possa estar um pouco mais resignado, ou porque não é da ordem da razão, né? Nós não somos metade razão, metade coração, né? Nós somos um complexo, né? Nós somos humanos e nós, ao mesmo tempo que nós somos racionais, que nós entendemos os processos, que nós entendemos as receitas médicas, que nós entendemos as orientações, nós somos bicho, né? Temos o nosso instinto, o nosso acervo biológico. E a gente não aceita a morte. A gente precisa passar por esse processo, né? Eu recentemente passei também por processos de luto na família. Deixo um abraço para minha mãe, para minha cunhada, para as minhas tias, porque é uma família que está enfrentando o luto. E para concluir essa questão do repentino também, e depois eu vou pedir para a Silvânia me ajudar, que é uma intuição minha. Quando há um luto familiar, não é uma mãe que perde um filho, ou um filho que perde o pai. Todos os elementos daquela família perdem. O irmão perde o irmão, que perde a mãe, que perde o pai. Todo mundo precisa enfrentar esse momento e ressignificar a sua história e os seus vínculos, porque é um desafio para todos. Então, a mãe que perde o marido, talvez ela não perdeu só o marido, ela perdeu o companheiro, ela perdeu aquele que acompanhava a criança na escola, ela perdeu talvez aquele que dirigisse, talvez aquele que fizesse as contas da casa, ou o provedor, e vice-versa. Então, todos os papéis, eles precisam ser resgatados, ressignificados, e isso leva tempo, exige esforço. E, além de tudo, com dor, com pesar, com sentimentos muito ambivalentes. Tá. Muito bom, muito boa a sua explanação. A gente vai precisar dar uma paradinha. O assunto está muito bom, a conversa está muito boa, mas a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. E aproveita nesse intervalo, liga aqui para a gente, 38719620. Se você puder fazer a caridade de ficar sócio aqui, nossa, você vai ajudar bastante e faz bem para a gente, porque a gente recebe também a revista todo mês do Brasil Cristão e também o Brasil Cristão Criança. Meus netos amam quando chega, né, a revista. Então, liga aqui para a gente, manda seu WhatsApp, participa que depois do intervalo a gente vai tentar ler também todos os WhatsApps, tá bom? E vai ter o sorteio também, fica de olho aí dessa máscara. Obrigada.